Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, veio a primeira derrota, os primeiros gols sofridos e já os primeiros questionamentos, justamente às vésperas do clássico Grenal. O que dizer da derrota tricolor para o Juventude por 2-0 e as escolhas de Quinteiros? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos lá, vamos analisar esse Juventude 2, Grêmio 0, com toda a parcimônia, toda a tranquilidade, mas ainda assim alguns apontamentos necessários. Eu não quero aqui definir como o torcedor do Grêmio deve analisar, fazer as suas análises, ter as suas opiniões nesse momento sobre alguns jogadores, mas assim, eu tenho muito receio de análises definitivas, para o bem e para o mal. E aqui estou para dar a minha opinião. Você que está do outro lado, né, provavelmente veio aqui para saber o que eu penso. E a gente debater nesse canal que a gente tem super aberto aí a respeito disso. O time foi misto, né, gente? Não foi um time reserva, mas também não foi titular. É que a gente considera o Cuéllar, por exemplo, um titular, que na verdade ele não é. Pode ser que ele jogue o clássico Grenal, mas ele tá visivelmente fora de ritmo, assim, ele tá dando umas pichotadas e tal. É um jogador tecnicamente muito bom, mas em alguns momentos ele se atrapalha e é natural, ele tá voltando ao futebol brasileiro depois de 6 temporadas. Temos alguns problemas defensivos e mais do que isso, temos um posicionamento que deixa sempre a nossa defesa muito exposta. O Grêmio não tinha tomado gols até então. E isso não é, na minha opinião, mérito exclusivo do Gabriel Grando, que foi pouco exigido nos jogos anteriores, diferentemente do Juventude, que é uma equipe de Série A, muito bem treinada, que tem jogadores de um outro nível, então era natural que o Grêmio fosse mais atacado. E quando você coloca jogadores de um sistema defensivo, de uma proteção, que são, existe um motivo pelos quais eles são reservas, nem todos, mas assim, alguns são reservas e não titulares, e aí você já tem um problema de entrosamento ali. E quando você joga numa linha mais alta, deixando alguns buracos defensivos, especialmente pelo lado direito, com o João Lucas, que até agora não mostrou a que veio, né? Na lateral direita, é natural que você sofra mais, que você seja mais agredido. E aí, obviamente, que tem a individualidade do Thiago Volpe, que vai ser um tema polêmico no vídeo, porque eu defendi a contratação do Volpe. Eu ainda acho que o Volpe vai dar certo. E também por não confiar totalmente no Gabriel Grando. Acho que é um menino que merece todo o sucesso do mundo, que tá fazendo por merecer nesse começo de temporada, com uma exigência menor, é verdade. E esse é o meu medo. Ele vai jogar o Grenal, ele vai ser titular no Grenal e vai ser mais testado do que o Volpe. E em 2023, não vou jogar na conta do Grando, mas não fomos campeões brasileiros porque vazávamos muito. Tem a questão da proteção à defesa, tem a questão dos problemas defensivos do time, mas tem a questão de alguns gols totalmente defensáveis que ele acabou tomando. E não fosse isso, o Grêmio teria sido campeão brasileiro. Então é um combo, mas o Grando estava nesse combo. O meu medo é a gente entender que o Grando nesse momento, porque alguns não gostam do Thiago Volpe, que ele seja a solução, quando em algum momento ele não foi. E será que agora, por uma temporada no Cruzeiro, em que ele não jogou, ele retorna e agora ele vira a solução? Esse é o meu medo. O Grêmio foi no mercado atrás de um goleiro experiente, um goleiro que sabe jogar com os pés. Ah, se atrapalhou no primeiro jogo. Gente, sério. Ah, se atrapalhou no primeiro lance ali, ok, ele atrasou um pouco a passada, o cara tá chegando, mas não adianta, né? Ele já tem uma rejeição grande, tudo isso se potencializa, ainda mais quando tem o fato. O fato é que o Grêmio não tinha tomado gols, com ele toma 2, e aí tem o primeiro gol que muitos vão achar que foi culpa dele, eu acho que ele faz um milagre, e na sequência o Batalha, depois de uma jogada maravilhosa do Juventude, o Juventude venceu com méritos, jogada do Jean Carlos, que entra, muda completamente o jogo, o Fábio Matias enxergou muito bem isso, ele dá um toque de letra, vem o cruzamento, bate, rebate, o Volpe defende, o Batalha faz o gol. Então, assim, é muito injusto você culpar o goleiro por conta de todo esse contexto. E aí o segundo gol, eu também não considero falha do Volpe, tá? Não considero. Eu prefiro dar mérito ao Jean Carlos. Que, cara, foi assim. Ah, mas ele botou menos jogadores na barreira. Ah, mas a bola foi em cima dele. Gente, peraí, né? Peraí. Olha o gol que o cara fez. Golaço, um petardo no ângulo, em cima. Uma bola forte. Assim,
Acho um exagero e não tem nenhum problema discordar de mim, tá? Eu só acho que vão pegar no pé dele, não tem jeito. Se o Volpe tivesse feito um jogo que fosse 0-0 e ele pegasse muito e tal, ainda ia ter gente que ia falar, então eu acho que o Grêmio contratou um goleiro para ser titular. Só que ele chegou faz pouco tempo, eu até entendo o Grando agora ser titular no Grenal, mas sei lá, eu não confio 100%. Não confio. E acho que o Volpe também não estaria. Ele disse que tá pronto e tal, né? Até falou na zona mista ali, mas eu acho que seria muito em cima ele chegar e já. Porque aí, daqui a pouco ele toma um gol no Grenal, aí pronto, aí sepulta a carreira do Volpe aqui na chegada ao Grêmio, né? Então, o Grando já tem um histórico, já chegou, já estava sendo titular, então tudo bem, deixa o Grando jogar. Agora, não foi por causa do Volpe que o Grêmio perdeu para o Juventude. Foi porque o Grêmio teve um time completamente modificado, a defesa joga muitas vezes numa linha mais alta e deixando alguns buracos e alguns espaços, alguns jogadores individualmente foram muito abaixo, e olha que do meio pra frente, o Quinteiros escalou um time muito interessante, tinha Monsalve, tinha Arezzo, tinha Aravena, e todos eles perderam gols inacreditáveis. Já estava 2-0, mas o Arezzo perde um gol bizarro. Quando não estava 2-0, o Monsalve perde um gol inacreditável. O Grêmio chegou também. O Grêmio também perdeu seus golzinhos. O jogo foi movimentado, mas o Juventude jogou melhor. Jogou melhor que o Grêmio, foi mais efetivo, inclusive, e por isso conquistou o seu resultado. O Quinteiros, ele começa o jogo, né, com o Volpe, o João Lucas, que está devendo realmente, o Eli e o Gustavo Martins, depois entra o Gemerson. Pro Grenal a zaga deve ser Eli e Gemerson, e aí eu também tendo a não confiar totalmente nessa defesa, mas ok, são os zagueiros que temos. O Vieri, que é um menino que também se atrapalhou um pouquinho, e é natural. O moleque chegou ontem da Copinha, a gente imaginava que fosse jogar o Pedro Gabriel e de repente ele dá linha, né, pro Vieri, que é um zagueiro que tá jogando por ali improvisado, e isso é um problema, né? O Grêmio não resolveu o problema da sua lateral esquerda. Tentou o Lucas Esteves, tá tentando ainda, né, mas não resolveu a tempo de um clássico Grenal. O meio-campo ele começa com o Cuejar, depois entra o Vila Sante, né? O Dodi, depois entra o Aravena, porque aí o que acontece? Ele abre com o Edenilson jogando numa função mais aberta, né? O que acontece? Quando ele coloca o Aravena no lugar do Dodi, ele recua o Edenilson pro meio e abre os pontas, pro Grêmio tentar alguma coisa. E o Grêmio até chegou depois disso, teve mais volume de jogo, mas não conseguiu resultar isso na vitória. O André Henrique já não foi tão bem como em outros jogos, entra o Pavon e o Monsalve pelo Cristaldo. O Cristaldo entrou tarde no jogo, na minha opinião. O Monsalve estava cansado, já tinha perdido um gol, não estava na sua plenitude. O Grêmio não jogou tão bem assim, é fato, é ponto, é um jogo. Ah, mas foi o primeiro grande teste. Ok, mas que as lições desse jogo sejam aprendidas. Primeiro, o Bright White não jogou, que é o melhor jogador do time. É o cara que dita o ritmo do meio para frente. Mesmo que o Arezzo tenha feito algumas boas jogadas na partida. Perdeu o gol feito, mas fez algumas boas jogadas. O Cristaldo hoje é titular. Mas o Monsalve e o Cristaldo podem jogar juntos, mas não vão, né? O time do Grenal tá escalado com o Grando, João Pedro, Eli, Gemerson e Vieri, Dodi, Vila, Cristaldo, Aravena, Pavon e Bright. Pode ser que, inclusive, no lugar do Pavon entre o Edenilson, né, aberto pelo lado direito, que o Quinteiros está gostando muito do Edenilson nessa condição. Mas não deve fugir muito disso. O Cuejar e tal, eu acho que não. Acho que ele vai com Dodi, Vila Sante, para não inventar muito nesse primeiro clássico. O que vale esse primeiro clássico? É o clássico, né, gente? É o Grenal, não dá para dizer que não vale muita coisa, que é primeira fase de Campeonato Gaúcho, até porque com essa derrota para o Juventude, o Grêmio tem uma condição diferente de tabela, né? O Grêmio hoje é o terceiro dos melhores primeiros colocados, né? O campeonato mudou um pouco o regulamento, mas só para vocês terem uma ideia. O Grêmio é o primeiro colocado do seu grupo, o Inter é o primeiro do seu grupo e o Juventude é o primeiro do seu grupo. Os três primeiros colocados desses grupos se classificam. E depois o melhor segundo colocado desses grupos. Só que agora, quando você coloca um confronto de semifinal, por exemplo, contra esses adversários, no caso Internacional e Juventude, o Grêmio hoje já está numa condição inferior a eles. O Grêmio é o terceiro melhor dos primeiros colocados. Ou seja, o Inter tem 13 pontos, o Juventude tem 12 e o Grêmio tem 10. Então o Grêmio vai precisar vencer o Grenal para retomar essa condição, e aí vai depender do jogo do Juventude e tal, para ter uma condição legal na semifinal e decidir em casa. Então, tudo isso se modificou também, justamente às vésperas do Grenal. Que mais? Individualmente falando aqui dos jogadores que atuaram e tudo mais,
Acho que a gente teve, eu já falei aqui dos zagueiros, já falei dos laterais, eu já falei de praticamente todo mundo, né? O Arezzo acho que fez um bom jogo e tal, né? Embora tenha perdido aquele gol, já falei do Monsalve também. Deixa eu ver se faltou destacar alguém. O Pavão entrou mais tarde no jogo e tal, enfim. Eu acho assim, claro que a gente estava empolgado pelos movimentos, pela maneira do Grêmio jogar com Quinteiros. Só que isso não aconteceu contra o Juventude. Não sei se foi por conta da qualidade do adversário, se foi por conta de especialmente um sistema defensivo ali que não estava acostumado a jogar tão junto, inclusive com o goleiro, né? Que daqui a pouco bagunçou um pouco as estruturas e aí o Grêmio precisa corrigir isso porque vai ser bem testado e exigido no Grenal. Individualmente perdeu alguns gols que, se fosse mais eficaz, talvez pelo menos até poderia ter beliscado um empate, sei lá. Mas enfim, todas essas lições, rapidamente elas têm que ser aprendidas, diluídas, digeridas e explanadas para que elas não se repitam no sábado. É só um primeiro jogo, ele não é que não vale muita coisa, mas ok, né? Ele não vai definir a vida de Grêmio Internacional, mas vai dizer isso pro torcedor, que o clássico Grenal, ele não tem tanta validade assim. Não, o Grêmio precisa ganhar. O Grêmio terminou muito mal a temporada passada, começou nos dando uma expectativa maior e o Inter o contrário. O Inter terminou muito bem, começou meio que, nossa, o Inter ainda não fez um grande jogo, aí na noite dessa quarta-feira mete um 3-0 no Brasil de Pelotas, começa a arrumar o time justamente às vésperas do clássico. Problemas que precisam ser resolvidos, porque o Grêmio tem que ganhar o Grenal, tem que ganhar o Grenal. É na casa do Grêmio, vai dar uma moral, vai dar uma condição de tabela, vai mostrar se o Grêmio quer efetivamente esse título gaúcho. E aí, o que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!